Boa noite e bem-vindos ao No Registro, novo programa de entrevistas da I24 News. Semanalmente, converso com especialistas e líderes de Israel e da região sobre os principais temas do Oriente Médio. Tenho o prazer de apresentar meu convidado desta noite, Dan Ariely. Ariely é professor e autor dos best-sellers Previsivelmente Irracional, O Lado Bom da Irracionalidade e a Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Ele também é professor de Psicologia e Economia Comportamental na Universidade Duke. Dan Ariely, muito obrigado por se juntar a nós. É um prazer estar aqui e fiquei feliz pelo pequeno atraso, pois pudemos conversar um pouco. Sim, bem, só nós tivemos esse privilégio, mas vamos direto ao assunto. Pode ser só comigo, pode não ser. Mas a sensação é que nesses últimos 2 meses após a guerra em Gaza, depois que ela mudou de natureza, o clima está mais leve, menos sufocante. Agora, considerando que não sou o único a me sentir assim, o que 2 anos de guerra fazem como uma sociedade? Então, talvez a melhor metáfora para a guerra. Isso vem de várias direções. Talvez uma delas seja a chamada impotência aprendida. Na maior parte do tempo, achamos que temos mais controle sobre nossas vidas do que realmente temos. E existe um experimento clássico sobre impotência aprendida, onde você pega 2 cachorros e o primeiro cachorro recebe uma luz e um choque elétrico, um leve choque elétrico. Mas o cachorro pode aprender a desligar o choque dele, move a pata, toca em alguma coisa e o choque desliga. Esse é o primeiro cachorro. O segundo cachorro recebe os mesmos choques que o primeiro, só que ele não pode fazer nada. Ele apenas recebe passivamente. Após essa experiência, por um tempo você os coloca em um novo ambiente. O primeiro cachorro fica animado, empolgado, explora o ambiente. O segundo cachorro apenas fica deitado, choramingando. O segundo cachorro perdeu o interesse pela vida, achando o mundo incontrolável. Não posso fazer nada. O segundo cachorro tem mais câncer, imunidade mais baixa, entre outros problemas. Uma das coisas que acontecem em uma guerra é que você tem muito menos controle sobre a sua vida. Isso fica muito claro. Em certo momento, os iranianos lançam um míssil. Você não tem nenhum controle, você tem, o primeiro ataque, tivemos que esperar por muitas horas. Tem um relógio. Em 8 horas a gente receberia alguma coisa. Que tipo de sentimento é esse? Eu não controlo nada, então a sensação de falta de controle é incrivelmente difícil. Incrivelmente difícil. E uma das coisas que você está vendo é que estamos saindo disso. Então eu acho que esse é um tipo de psicologia muito básica. A segunda coisa é a esperança. Entramos em uma guerra que quase ninguém queria, com algumas exceções malucas. E todo mundo pagou preços incríveis por isso. E esses preços são incrivelmente dolorosos. E a esperança é que isso pare. E há uma esperança de que algo aconteça, e eu acho que havia uma enorme expectativa para quando esse dia chegaria. Não é tão marcante quanto esperávamos, pensávamos que a guerra teria um fim, mas não é bem assim. É uma mudança para algo não tão terrível, mas não é o fim do mundo. Mas é como quando você está passando por algo horrível, a esperança é pelo fim, não por uma mudança lenta. E eu realmente acho que isso é importante, porque se o que temos agora se arrastar por muito tempo, isso mataria a esperança. Acho que para manter esperança, boa vontade e vontade de seguir em frente. Isso não pode se arrastar por muito tempo, porque mataria a esperança que temos para os próximos passos. Novo Oriente Médio. Certo? Então, acho que a esperança é um lado da moeda, mas você também falou sobre o preço, né? O sofrimento. E acho que talvez o outro lado dessa moeda seja um sentimento de vingança. E eu imagino que dos 2 lados dessa guerra isso seja muito visceral. Obviamente, falando do ponto de vista israelense, depois de 7 de outubro pareceria ser uma resposta natural. Então, como alguém supera, ou não só um indivíduo, mas uma sociedade, supera esse impulso? Antes de tudo, é útil refletir por que sentimos esse impulso de vingança.
E o impulso de vingança é, na verdade, a versão da dissuasão humana antes de termos polícia, exército e coisas do tipo. Imagine que você e eu estivéssemos vivendo em uma era dos nossos ancestrais na história evolutiva. E eu tenho café e você é maior do que eu e pode pegar meu café. Em uma sociedade pequena, você poderia pegar o que quisesse por ser maior e mais forte. Mas se eu tiver a vingança do meu lado e você souber disso, que eu sou vingativo, aí você pensa, esse dano aí. Se eu pegar o café dele, ele não vai parar nem descansar, faria qualquer coisa só para me ver sofrer. Isso é vingança de verdade. Estou disposto a me prejudicar só para te atingir. Estou disposto a perder só para te ver perder mais. No momento em que você se vinga ou acha que eu sou vingativo, você não aceita nada, então é vingança. O valor dela não está na execução, o valor está na dissuasão. Bem, Vai ser como a Guerra Fria. mas dissuasão, eu acho que é um termo que foi completamente, não vou dizer deslegitimado, mas provado que não é um fator-chave. Porque o Hamas iniciou essa guerra completamente ciente da resposta de Israel, de quão forte ela seria. Você pode dizer que eles consideraram isso e ainda queriam que Israel reagisse para atender aos interesses deles. Quero dizer sobre a vingança entre pessoas, não entre organizações terroristas ou religiões radicais. Essa é uma história diferente. O poder da vingança está em saber que a vingança existe e por isso as pessoas agora têm que pensar duas vezes. O lado negativo da vingança é que qualquer coisa que invoquemos só gera mais vingança. Então o lado A está dizendo, se eu apenas atacá-los, eles serão dissuadidos, mas na verdade o ataque só vai gerar mais vingança. E agora há vingança. E a vingança é um instinto que, uma vez que a temos, é muito difícil de controlar. Agora, você pergunta, como controlamos isso? O que podemos fazer? Acredito que é só questão de tempo e de achar outras maneiras de extravasar. Então, em geral, todas as emoções sobem e descem. Amor, fome, ódio, vingança. Elas sobem muito rápido e em algum momento elas descem. A vingança não é tão rápida quanto outras coisas, como infelizmente o amor às vezes. Decai mais rápido. Mas, sabe, a vingança leva um tempo para acontecer e precisa de algum tipo de catalisador. Então, digamos que agora temos duas pessoas que têm um senso de vingança muito forte. O tempo vai ajudar, mas seria ainda melhor encontrar alguma outra atividade que eles possam fazer para ocupar a mente. Acho que os esportes evoluíram para algo assim. Se temos um time israelense e um time palestino competindo agora, isso é uma forma de expressar agressividade contra o outro lado de maneira controlada. Se sentir raiva, vá para a academia. Quando você sente raiva e vai para a academia, é uma coisa, porque você consegue processar as emoções e tudo mais. Mas esporte é uma coisa diferente, porque Índia, Paquistão, torneios de cricket entre Índia e Paquistão transformam conflitos em algo menos prejudicial. Você sabe como que os cachorros brigam, eles não mordem de verdade, eles meio que brincam de lutar para ver quem está no controle, né? E param por aí. Às vezes vai um pouco além. Isso me leva à questão da desradicalização, se é algo que se espera que aconteça na faixa de Gaza, mas quão viável isso é? Quero dizer, existem histórias de sucesso como a desnazificação da Alemanha ou até mesmo, no caso do Japão, a transição para o pacifismo completo. Mas quero dizer, você consegue imaginar um sucesso desse tipo na faixa de Gaza, por exemplo? Então você precisa de muito controle. Então, meu último livro foi sobre descrentes ou teóricos da conspiração. Eu não gosto do termo teóricos da conspiração, mas nessa pesquisa. E isso veio depois da Covid. Conversei com muitas pessoas com todo tipo de crença estranha, até mesmo agressiva, e eu tento entender o funil pelo qual as pessoas passam. E você pode pensar nisso como algo bastante semelhante à radicalização e o que faz as pessoas começarem, para onde isso vai e assim por diante. E uma das perguntas é, quando você pode reverter isso? E a resposta é muito triste, porque é relativamente fácil reverter nos estágios iniciais.
Mas uma vez que a maioria dos amigos de uma pessoa está nessa categoria, é muito difícil ir contra isso. Então, imagine que você tem um certo conjunto de crenças e todos os seus amigos têm esse mesmo conjunto de crenças. E não só isso, mas para se afirmar, você precisa ser um pouco mais extremo. Existe uma palavra em hebraico chamada Shiboleth, e Shiboleth surgiu de uma história na Bíblia em que duas tribos tiveram uma briga. Após a briga, ficaram em lados opostos do rio, mas o Jordão é pequeno e fácil de atravessar. Eles andavam para garantir que a pessoa encontrada era da própria tribo, não de outra. Essas duas tribos pronunciavam o nome da planta Shiboleth de maneira um pouco diferente. Uma dizia Shiboleth, a outra Siboleth. Então eu andava por aí com a planta e dizia: "Ei, você, eu não te conheço. Como você chama essa planta? Se você chama como eu, somos irmãos, somos da mesma tribo. E se você chama como a outra tribo, eu preciso te expulsar ou tentar te matar ou algo assim." E agora usamos esse termo Shiboleth para um discurso que não é sobre fatos, mas sobre identidade. Porque quando eu te mostro essa planta, eu disse: "Qual é o nome dessa planta? Eu me importo." Não, você não pode se importar por um de vocês. É sempre mais fácil usar exemplos de outros lugares. Então, quando o presidente Trump, antes de ser presidente, disse que os imigrantes estão comendo gatos e cachorros, ele quis dizer isso mesmo? Acho que ele usou isso como um chibolete. Acho que ele, assim como as pessoas da esquerda, disse: ele está mentindo ou está inventando coisas. As pessoas da direita disseram: ele está nos dizendo o quanto não gosta de imigrantes. Foi um discurso de identidade e assim por diante. Então, quando as pessoas reúnem todos os seus amigos e todo mundo acredita em algo, de repente o discurso se torna mais extremo. Você tem que se exibir, começa a falar sobre Shiboleth, começa a falar sobre identidade, e aí fica muito difícil parar agora. Estou disposto a desistir da esperança de que poderíamos reduzir as coisas? Não, mas a quantidade de esforço que vamos precisar vai ser enorme. Tipo, se você disser, vamos fechar Gaza e deixar as coisas acontecerem naturalmente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. As forças da radicalização, Shiboleth, opiniões extremas, má liderança vão surgir. Todas essas coisas são muito, muito relevantes. Para combatê-las, vamos precisar agir de uma forma muito, muito profunda. Sim, eu acho que uma das. Eu acho que é fundamental cultivar elementos de base para liderar isso. Mas em um lugar como a faixa de Gaza, eu acho que isso é muito desafiador. Então não é. Não tenho certeza de quão bem sucedido isso será, mas nós realmente precisamos. Nós temos que tentar. Obviamente, e esse é o primeiro ponto. Nós temos que tentar e precisamos reunir todo o nosso conhecimento e dar o nosso melhor. Eu concordo totalmente. Quero dar uma visão mais ampla por um instante, não apenas sobre Israel, mas sobre a resposta global à guerra e às guerras em geral. Quero dizer, embora o conflito em Gaza tenha sido devastador em todos os sentidos, ele está longe de ser o conflito mais mortal ou devastador. Não só no mundo, mas também na região, Sudão, Iêmen e Síria. Mas a indignação global, especificamente em relação ao conflito em Gaza, foi sem precedentes. Então, como você explica isso? Tenho várias explicações, pois não é só um motivo, mas começo e você me interrompe quando achar suficiente. Eu leciono na Universidade Americana Duke. E claro, eu estava observando muitos estudantes americanos brancos privilegiados que estavam indignados com Gaza. E eles parecem não se importar com quase nada do que tentamos ensinar ou fazer com que se importem, incluindo fome e por aí vai. E aqui está, como eu entendo, os estudantes dos Estados Unidos da América. Os acadêmicos americanos ensinaram os estudantes universitários, especialmente nas universidades da Ivy League, a sentirem culpa branca. E eu vejo isso nos estudantes. Eles andam pelas ruas de Durham e a cada elemento que vem de alguém que é minoria e está sofrendo, eles dizem: culpa branca é nossa culpa. Então imagine um grupo de pessoas que você educou por um tempo para sentirem culpa branca e eles realmente odeiam isso. É terrível, é uma maneira terrível de viver. Mas nós martelamos culpa branca, culpa branca, culpa branca. De repente, eles podem afirmar, mas sim, culpa branca. Pessoas brancas são terríveis. Mas não são todas as pessoas brancas, são especialmente os judeus. Então agora eles podem dizer: não sou eu. Olhe para mim, você estou do lado bom. Você falou culpa branca, eu rejeito essa culpa. São os judeus que estão fazendo isso. Então, psicologicamente, é muito purificador.
Agora, se eles discutissem sobre o Sudão, não teriam nada de bom a sentir. Não estão se purificando. Eles não rejeitam a culpa branca, apenas não aceitam a premissa. Então, nós acadêmicos americanos os envolvemos por causa da culpa branca. E eles tiveram uma oportunidade. Parece uma maneira de superar a dissonância cognitiva de que me ensinaram que sou o responsável, mas aqui há uma saída que pode me fazer sentir que eu não tenho toda a responsabilidade. Isso mesmo. Não é bem dissonância cognitiva. Sou psicólogo, por isso uso esses termos. É uma forma de dizer, sim, a culpa branca concorda, mas são os judeus e eu estou do lado bom, não estou do lado ruim. Então, é um mecanismo psicológico muito bom. É um mecanismo psicológico muito bom para isso acontecer. Então, esse é um tipo de exemplo. Outro ponto é que, como você sabe, comportamento de massa é sempre igual. Você pode reunir um grupo em um campo de futebol ou outro esporte e ter uma pessoa maluca. Essa pessoa pode direcioná-los de diferentes formas. E o movimento boicote, desinvestimento e sanções estava lá na hora certa. O movimento boicote, desinvestimento e sanções estava lá na hora certa para pegar uma multidão confusa e redirecioná-la. Pense na Primavera Árabe no Egito. Houve muitas manifestações que foram pacíficas, houve muitas manifestações que não foram. Algo segue certo caminho e todos vão junto, então você percebe, é toda a multidão. Você precisa entender o comportamento da multidão. Em ambientes novos, as pessoas não sabem o que fazer. Um líder, seja em uma boa direção ou em uma má direção, pode ter uma influência enorme e o movimento boicote, desinvestimento e sanções estava lá com o líder para levar as coisas na direção errada. Então, falando sobre levar as coisas na direção errada, onde a desinformação e a informação errada entram nisso tudo, quero dizer, usado por governos, terroristas, ativistas e vários movimentos. Mas, na sua opinião, qual foi o papel disso aqui? Acho que teve um papel muito grande. Então, a desinformação tem a vantagem de não precisar ser verdadeira, e isso é meio estranho de dizer, mas poderia ser muito mais interessante se simplesmente divulgássemos informações verdadeiras por aí. Diríamos que o mundo é complexo, tudo é difícil, há ódio entre as pessoas e lamentamos por isso, mas é realmente doloroso, a verdade é dolorosa, complexa e cheia de nuances. Quando você faz fake news, é muito simples fazer coisas que são fáceis, diretas e que geram indignação e tudo mais. Então, se você tenta dizer a verdade, você está limitado. Se você não está limitado pela verdade, pode dizer todo tipo de coisa. Isso faz com que as pessoas fiquem indignadas, faz com que elas não procurem os fatos, faz com que, a gente tem tentado dizer, olha, isso é complexo. Então, depois de 7 de outubro, algumas semanas depois disso, vários dos meus livros foram traduzidos para o árabe. Por isso, muitas pessoas do mundo árabe me escreveram após 7 de outubro querendo conversar. E eu sempre digo sim, e nossa conversa é mais ou menos assim. Eu digo, não sou especialista em história, mas quero conversar sobre o que você deseja que aconteça a seguir. As pessoas repetem desde 3 semanas após o início da guerra, querem que as forças de defesa de Israel parem, haja cessar-fogo e se retirem. Eu disse, não posso te dar isso, mas para a conversa, imagine que te dei. Pronto, agora temos isso. E agora? Eu perguntei, acabou agora? E respondi, não, não acabou. Você deixa o Hamas continuar governando Gaza? Você deixa eles se rearmarem de novo, construírem túneis de novo? E aí, você dá uma arma nuclear para eles? Você dá uma força aérea para eles? As pessoas dizem, não sei. Então pergunto, e se em 12 de maio repetirem o que fizeram em 7 de outubro, o que você faz? Eu digo, vou anotar. Então, o que você quer que o governo israelense faça como consequência? Se exatamente a mesma coisa acontecer, e quase todo mundo diz, eu não sei agora, essa é a verdade. A verdade é dolorosa e complexa e nós não sabemos. Mas no momento em que você não está limitado à verdade. Você pode criar todo tipo de coisa. E alguns membros do movimento boicote, desinvestimento e sanções criaram uma campanha que diz que não é complicado. Eles basicamente queriam dizer que é fácil. É preto no branco, isso é isso. Isso é muito atraente. Sim, eu acho. O que mais me deixou perplexo de tudo o que vimos durante a guerra foram as pessoas que não tinham nenhuma ligação com o que estava acontecendo.
arrancar cartazes de reféns. Quero dizer, isso é algo que é difícil para mim entender Vou te contar outra coisa que também me deixou desconcertado. brevemente, porque realmente precisamos. Sou professor, nós não fazemos nada de forma breve. Acho que o antissemitismo contra judeus no mundo não tem relação, pois eles não votaram nesse governo. Como eles estão conectados? Como minha filha na Carolina do Norte, no ensino médio, está conectada a isso? E se falássemos sobre os dois cachorros com a impotência aprendida? Eu acho que todos esses ataques que parecem não fazer sentido, como debater, atacar Israel e assim por diante, todos fazem sentido. Arrancar cartazes de pessoas sequestradas, perseguir judeus na Austrália ou nos Estados Unidos e assim por diante, você se pergunta o que está acontecendo aqui? A sensação de impotência aprendida está realmente aumentando? É muito difícil de entender. Como chegamos até aqui? Bem, espero que tenhamos menos experiências dessa impotência aprendida. Podemos continuar falando sobre isso, mas quero ir para a última parte do programa, o quadro de perguntas rápidas. Vou mostrar 3 imagens, já diga o que pensar primeiro. Parece um russo. Vem à mente. Basicamente, sim. Então vamos olhar para a primeira imagem. Este é o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A primeira coisa que vem à mente é a enganação com a qual as pessoas não se importam. Interessante. Agora vejamos a segunda imagem. Este é a refém libertada, Abel Yehud, sendo desfilada por Gaza após sua libertação em janeiro deste ano, depois de 482 dias em cativeiro. Eu diria novos e inesperados níveis de terror. Não quero dizer níveis, mas acho que percebi o quanto o terror pode machucar mais do que eu imaginava. Porque você vê isso no rosto dela, é como a definição de terror. Penso em toda a experiência deles, Eu acho. o que essa organização terrorista fez com Israel, eu acho que nem eles esperavam. Mas o fato de haver mulheres, crianças, reféns e crimes sexuais, quero dizer, acho que foi um terror em um nível completamente novo, de uma forma que machuca a alma, de um jeito que eu não teria imaginado ser possível. Sim, acho que todos nós fomos pegos de surpresa. Vamos olhar para a última foto. Esses são apoiadores da mudança de regime no Irã, em um comício durante a guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Então, para mim, isso é muito esperançoso. Eu acho que há 3 semanas, muitas pessoas do Irã me ligaram para falar sobre pesquisa e ciência. Tenho mais leitores no Irã do que em qualquer outro país do Oriente Médio fora de Israel. Há 3 semanas conversei por ligação com universitários no Irã sobre a psicologia do dinheiro. Eu disse, ei, hoje estou ligando de Israel. E tivemos uma conversa muito boa sobre como era estar aqui com os mísseis iranianos, como era estar lá com o ataque israelense. E foi uma conexão humana inacreditável de dizer, estamos ambos sob ataques, ambos sentimos que temos governos que não se importam tanto conosco. E, quando conversamos, acabamos de terminar uma conversa de 1 hora sobre pesquisa e ciência e compartilhando opiniões sobre como poderíamos nos dar muito melhor. Olha, Dan, acho que se tem um tema que se repetiu na nossa conversa, é que é a conexão direta de indivíduo para indivíduo. Isso pode realmente nos ajudar a superar muitos dos nossos preconceitos, mas também construir coisas para um futuro melhor. Gostaria de ter mais tempo, mas infelizmente é tudo que temos hoje. Quero agradecer novamente, Dan Ariely, por se juntar a nós. Por favor, junte-se a nós na próxima semana para mais um programa. Aqui no On The Record você pode encontrar o programa de hoje e todos os episódios anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por participar.